Nós fizemos uma campanha de cabeça erguida durante os últimos meses. E ela não terminou ontem. Nós temos uma responsabilidade com amanhã. A gente mostrou que tem lado e coragem para enfrentar os privilégios e fazer política de outro jeito. Foi uma campanha bonita. Pena que em tempos sombrios. Mas eu tenho muito orgulho dos votos que recebemos nas urnas de quem pensa, como eu, que é possível sim fazer política com sonho, sem abrir mão do que se acredita. Poderiam ser mais, não fosse o medo do fascismo e o clima de ódio dessa eleição. Mas não são apenas votos, são sementes de quem acredita que mais cedo do que muitos imaginam, o futuro vai chegar. Eu dediquei minha vida, desde a adolescência, para lutar contra a desigualdade social, junto com o povo mais sofrido das periferias desse país. Eu tenho muito orgulho de atuar no movimento do sem-teto, de empunhar a bandeira tão necessária de quem luta por o direito a uma moradia digna. Aos meus irmãos de luta, minha gratidão. Foi uma honra ter tido ao meu lado nessa caminhada a liderança e a força da Sônia Guajajara, a primeira indígena a concorrer numa chapa presidencial. Aos companheiros do PSOL, do PCB, da Mídia Ninja, da APIB, da Intersindical, toda a gratidão pela confiança em poder representar essa bonita aliança de partidos e movimentos sociais. Eu agradeço também para todas as pessoas que colaboraram de forma militante, inclusive doando nas nossas plataformas de arrecadação. Nós estamos juntos e vamos estar juntos novamente nas lutas. Eu quero parabenizar todas e todos os parlamentares eleitos pelo PSOL nesse domingo. Tenho a certeza que vão fazer a diferença e vão nos representar no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Quero agradecer também a todos que estiveram com a gente nos 25 estados que a gente visitou e que ajudaram a construir uma rede com mais de 600 grupos de ação. Nós plantamos sementes. Eu vou continuar lutando ao lado de cada um e de cada uma. Ao lado também da minha companheira Natália, que eu conheci na luta há mais de 10 anos e que divide comigo não só a vida, mas os mesmos sonhos. Nós vamos lutar para construir juntos um futuro melhor para toda essa geração. Eu disse na semana passada, no debate entre os candidatos, que essa é uma das maiores preocupações que assombra a gente hoje. Quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. E eu vou lutar com todas as minhas forças para que as minhas filhas não cresçam em outra. Eu tenho a certeza que esse é o desejo de muita gente. Nós terminamos essa etapa da caminhada ainda mais convictos de que não é com ódio, não é com intolerância que nós vamos mudar o Brasil. O resultado das urnas mostrou que o brasileiro está desiludido com a política. Colocar o Bolsonaro no segundo turno foi um grito de desespero, que a gente precisa saber ouvir e entender. O voto no Bolsonaro é um voto de desilusão, não de mudança. É isso que a gente precisa dizer em alto e bom som. Nós temos pela frente o desafio de conversar com todos os brasileiros. Ele é o atraso, é um passado sombrio de mortes e autoritarismo. Bolsonaro não é um salvador da pátria, é uma aventura que eu não tenho a menor dúvida traria consequências desastrosas para o país. E não apenas em relação à ameaça para a democracia. Ele é uma ameaça ao trabalhador e aos seus direitos. É uma ameaça às mulheres, ao povo negro, aos LGBTs, aos indígenas, aos sem-teto, aos jovens. É uma ameaça ao Brasil. Nós não podemos nos esquecer que ele está no Congresso há 3 décadas e que sempre votou contra o direito dos trabalhadores. Votou contra a PEC das domésticas, por mais dignidade no seu trabalho. Votou pela reforma trabalhista e pelo congelamento dos investimentos públicos do Michel Temer. Você acha mesmo que quem pensa assim pode governar o Brasil? Não pode. Por isso, nesse segundo turno, nós vamos estar ao lado da defesa da democracia e vamos apoiar a candidatura do Fernando Haddad. Vai ser a luta da civilização contra a barbárie, da democracia contra a ditadura. Numa luta como essa, não cabe vacilação, nem por um minuto. Eu tenho lado e coerência. E nós vamos fazer de tudo para derrotar o atraso até o dia 28 de outubro. Mas quero dizer que nós não vamos baixar nenhuma das nossas bandeiras. Aliás, essa é uma das receitas para derrotar o fascismo. Não recuar, nem se intimidar nas nossas pautas. Esperamos que a campanha do Haddad, nesse segundo turno, assuma um firme compromisso com todos os direitos dos trabalhadores contra as pressões do mercado, com enfrentamento aos privilégios econômicos e às velhas práticas políticas que aumentaram tanto a descrença e abriram um terreno para saídas autoritárias.
Esse vai ser o melhor caminho para dialogar com parte da população que, desiludida, votou ontem no Jair Bolsonaro. Nós precisamos de uma nova democracia no Brasil. Essa está profundamente golpeada. Não só com o golpe do Temer, a gente viu isso também com a prisão injusta do Lula e com a violência política que matou Marielle e permitiu a ascensão do Bolsonaro. Nós vamos vencer esse segundo turno se conseguirmos tocar na alma do povo brasileiro. Essa é a campanha que a gente espera e que nós vamos ajudar a fazer. Nós vamos vencer o fascismo nas urnas e também nas ruas. O povo sem medo vai tomar as ruas desse país nos próximos dias e semanas para defender a nossa democracia e os nossos direitos. Para dizer ele não. Eu tenho confiança na vitória da democracia. E mais do que isso, que após derrotar o atraso, nós vamos estar juntos para semear nosso projeto de futuro. De um país onde cada um de nós tem a oportunidade, justiça e tem a voz. Um país sem privilégios e sem privilegiados. O país sonhado por Marielle Franco e por tantos lutadores que deram a vida por esses ideais. Esse é o futuro que nós queremos. É por esse futuro que nós vamos continuar lutando. Eu tenho a certeza que a nossa campanha mobilizou a esperança desse futuro. Obrigado a todos e a todas que acreditaram e que acreditam. Agora, vamos juntos derrotar o fascismo e eleger Haddad presidente do Brasil. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Quando se fala que os fatores externos são importantes para a economia, para a população e para os destinos do Brasil, a gente vê o que acaba de ocorrer na Argentina. Implodiu a economia neoliberal do ultra-neoliberal presidente Maurício Macri. Veja o que aconteceu nesta notícia aqui do Estadão de há pouco. BC da Argentina volta a aumentar juros e taxa básica vai a 40%. 40% de juros, imaginem que loucura. E isso depois de ter gastado, em apenas uma semana, 4 bilhões de dólares para segurar o dólar. Bom, se tratasse de um governo de esquerda, a mídia já estaria no encalço pedindo o golpe militar, a intervenção militar nos Estados Unidos. Mas eis que quem é que está agora inspirando o governo Macri? O Domingos Cavallo, aquele homem do Corralito. E os argentinos novamente se veem diante da perspectiva de uma nova quebra. Aquele Corralito que em 2001 sequestrou todas as economias dos argentinos, desde a poupança até a conta corrente, e deixou o país engolfar na sua pior crise. Mas vamos examinar essa notícia do Estadão de agora há pouco, para termos uma ideia da loucura em que se meteu esse governo Macri. Olha aqui. O Banco Central da Argentina elevou nesta sexta-feira sua taxa básica de juros de 33,25% para 40% ao ano. A instituição havia aumentado os juros ontem, poucos dias após ter elevado a taxa na última sexta-feira em 3 pontos percentuais, com o objetivo de frear um quadro de maior demanda por dólares e desvalorização do peso. Assim, em uma semana, a taxa subiu 12,75 pontos percentuais. Antes do início das medidas, estava em 27,25%. E agora, e os perigos para os brasileiros, para o Brasil como um todo, que há dias vem também lidando com esse problema do aumento do dólar que ameaça chegar aos R$4.
A própria notícia do Estadão é bem esclarecedora quando diz: dificilmente o caos que se vê no mercado argentino pode gerar um impacto maior para outros mercados. A notícia dizendo: a única exceção, e mesmo assim de efeitos muito pequenos, levando em conta o quadro atual, seria sobre o Brasil. Avaliou um operador da City Londrina. Continua o tal do operador da City Londrina. Além do mais, temos visto uma volatilidade cambial em todo o mundo. Isso não é um problema apenas para o Banco Central argentino, ainda que a situação por lá pareça um pouco mais fora de controle. E o Macri, o santo Macri, para a mídia brasileira, no início do governo, convidou os argentinos a não poupar em dólares, que é um hábito lá daquele país de quase secular. Ele pediu que todos eles investissem em peso e confiassem na sua política, que traria os investimentos estrangeiros. O velho papo dos neoliberais, e que sempre faz o país definhar, o país implodir, como é o caso agora da pobre Argentina. Porque la Argentina va a volver a recibir inversiones, empezando por los argentinos, que como les decía, van a sacar sus manguitos bajo el colchón, y van a ponerse a trabajar y esto se va a encadenar y vamos a poder decir, como nos gastaba Pepe Mujica, cuando decía estamos embuchados de dólares, y los argentinos tienen problemas con los dólares. Y es verdad, en el mundo sobran los dólares. Hoy que nos encontramos frente a todos los títulos, en cuanto portal usted ponga la mirada sobre lo que el Banco Central tuvo que invertir nuevamente para sostener el precio del dólar, cuando los adictos están hablando de 4.000 y pico de millones de dólares apenas en una semana, está demostrado que no pueden con el dólar, pero además que se traicionan hasta en sus más profundas convicciones, porque esto no es una flotación libre. Si tienen que salir a jugar 4.000 y pico de millones, la verdad del dólar no es ni siquiera 20.85, como picó en la jornada de hoy. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. She cries.